irmãos, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks. Fazia tempo que não gravávamos um Samba Talks nesse final de ano. Pedro Feliz Filizola saiu de férias, foi para a América, foi para a Bahia, até conciliarmos a agenda dele. Tivemos um tempo aí para voltar, né, Felizinho? Você passou bem o fim do ano? Graças a Deus, sempre é bom ter um tempinho para poder descansar, recarregar as baterias, para a gente começar o ano com o pé direito. Você que está com novos desafios aí na Loyal, né? Agora assumindo também a área de vendas. Recentemente, assumi esse novo desafio de ter todo o processo de aquisição debaixo de uma mesma estrutura. É aquele famoso tô com medo, mas vai com medo mesmo. Acho que a gente, ao longo da nossa jornada, né, Guti, sempre fez questão de bater essa tabelinha entre marketing e vendas, sempre preocupado com uma frase que eu sempre falo, você me ensinou, que é trazer o mingau para dentro de casa. Então agora realmente a responsabilidade é minha. Então estou bem animado, empolgado para poder fazer acontecer. Tenho certeza que vai ser um sucesso, nós já trabalhamos juntos, eu sei do seu potencial, da sua criatividade para fazer os negócios acontecerem. E hoje, Feliz, nós temos um convidado muito especial aqui para você, né, que está nesse mercado de fidelidade, de lealdade. Hoje temos o diretor de tecnologia, produtos e dados da maior empresa de recompensas do país, que é a Livelo. Eu queria, já dando as boas-vindas, Felipe Ávila, você que é um expert nesse mercado aí, está há muito tempo, né, no mercado financeiro. Você vai contar um pouquinho da sua história aí para a gente, mas já te dando as boas-vindas, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco do seu histórico, de onde você vem, né? Que em Minas a gente fala assim, de onde você vem. Conta um pouquinho pra gente e já te dando as boas-vindas aí. Obrigado pelo convite, Gustavo. Um prazer estar aqui, Pedro também. Novamente no Samba Talks. É uma honra estar aqui novamente gravando com vocês. Bom, eu não sou de Minas, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, vascaíno. Eu vejo lá no seu Instagram muito post do Cruzeiro. Queria muito que o Vasco estivesse ali, né? Eu estou tão empolgado quanto você com o Cruzeiro. O momento tá empolgado. Eu queria estar empolgado igual, mas a 25 vai ser diferente. Bom, cara, minha carreira toda eu fiz em tecnologia e produtos, né? Aqui também, igual o Pedro, estou assumindo um novo desafio na Livelo. Estou aqui há 2 anos e meio e até então estava com tecnologia, segurança da informação e prevenção à fraude. E a gente deu uma mudada aqui. E agora, né, a partir de 25, eu fico com produtos e dados, que já era algo que eu já fiz na minha carreira, né? Passei por algumas indústrias, tenho 20 e poucos anos aí, denunciando um pouco a idade aqui, 20 e poucos anos de experiência, basicamente todo ele sempre teve tecnologia junto, né? Mas tive oportunidades na indústria financeira, na seguro, saúde e agora em loyalty. Desde 2014 para 2015, trabalho com produtos digitais e acho que o mercado de loyalty é o mais apaixonante desses todos, porque a gente trabalha com comportamento, pessoas, enfim. Então, super rápido aqui, super breve da minha carreira, um cara de tecnologia que surfa no digital já há bastante tempo e agora com os novos desafios aqui na Livelo também. Muito bom ter você de volta aqui, Felipe. Felizola, antes de você entrar, você tocou num ponto que eu queria aprofundar um pouquinho mais, Felipe, que essa mudança, na verdade, a amplitude agora do seu cargo, né, da sua função. E ela mostra muito uma mudança que está acontecendo dentro das empresas, que enxergava há alguns anos a tecnologia como uma área de suporte, né? A área de tecnologia era um CPD lá, o pessoal que cuidava dos computadores, da infraestrutura, da rede, da internet e tal, sem desmerecer, né, essa função que é super importante. Mas você assumindo a área de produtos e dados mostra que tecnologia tem um papel estratégico dentro da Livelo, né? Totalmente. Acho que esse movimento, ele de fato, ele não acontece somente agora, ele vem ao longo do tempo se consolidando. Produto digital não tem como, né, a gente ter essa dobradinha
de quem pensa no produto, quem pensa na estratégia, está ancorado ali também pelo que a gente tem de tecnologia disponível e a tecnologia também trazendo para quem faz o produto, para quem monta a estratégia, o que tem chegando de novidade, o que está acontecendo para abrir as possibilidades. Então, esse movimento que a gente fez e trazendo dados junto, né, quando a gente fala de engajamento, dados é fundamental, mas eu acho que qualquer empresa hoje que esteja trabalhando no mundo digital tem que estar com essa vertical de dados também muito forte, era bem separado em outros lugares, e aqui a gente unificou para ter exatamente essa sinergia. Pensar num produto, habilitar com tecnologia também promover a inovação baseado aqui em dados, para vender mais, atender mais, e no final a Livelo ela está sempre usando dados para que a gente consiga ter o cliente no centro. Como uma empresa de engajamento, o dado vem aqui junto com a tecnologia e o produto para garantir que você que está usando o produto da Livelo, para você que tem os pontos Livelo, consiga ter a melhor experiência para aquilo que faz sentido para você e não para todo mundo. Então, acho que essa tríade aqui agora, dentro da mesma diretoria, vai alavancar muito o que a gente já vinha fazendo aí com muita maestria, mas acho que aqui é uma área que todo mundo junto vai ser muito benéfico para a gente. Sem dúvidas. E esse movimento de tecnologia com cada vez mais cabeça de negócios, né, Felipe? Eu diria que nem que é o futuro, já é premissa para que os negócios de sucesso possam realmente crescer de forma exponencial. Não adianta, como o Gustavo me ensinou também, né, e gosta muito de falar, só chipar feature, se não tiver realmente uma estratégia por trás. Quando a gente fala de tecnologia e no mercado, eu acho que depois seria interessante você explicar para alguém que por acaso foi para Marte, que não conhece o que é Livelo, mas realmente deixar claro como é que funciona realmente o programa para que a gente fique no mesmo denominador. Mas uma das coisas que você falou, que eu acho que é super, assim, é fundamental, eu vejo muito na forma como a Livelo trabalha, que é colocar o cliente no centro. E uma coisa que o Gustavo também aprendi com ele, e que cada vez mais a gente está vendo como tendência, é a hiperpersonalização. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, né, Felipe, você sabe disso, a gente vai ficando mais chato. Mais chato quer dizer o quê? Mais exigente. A gente vai querendo um negócio customizado para a gente. E não aquele one size fits all, né, que é uma coisa só empurrada goela abaixo, para a gente conseguir ter a experiência que vai nos fazer pagar mais, ter uma experiência que realmente agregue valor e faça a gente se conectar com a marca. Eu acho que a Livelo conseguiu, primeiro, difundir uma marca muito forte, suportado por tecnologia, mas também agora cada vez mais trazendo personalização. Por quê? Como o maior clube de recompensas do Brasil, na América Latina, essa parte de uma recompensa interessante para mim, que é diferente do outro, passa a ser chave. Como vocês têm visto essa questão do uso de dados para cada vez mais ser personalizado para uma experiência individualizada e que agregue valor aí na jornada como um todo? Boa. Então, para começar, vou aterrissar todo mundo aqui no que é a Livelo, para quem ainda não conhece. Livelo é uma empresa jovem, temos apenas 8 anos de operação, né? Fomos lançados aí em 2016. E o mais importante, ela é gratuita, pessoal. Então, é um programa de recompensa que ele é gratuito. Você pode baixar o app, pode entrar no site, fazer seu cadastro. Você não precisa, né, ter outra empresa ou alguém para você ser usuário da Livelo. A gente tem hoje mais de 50 milhões de clientes, então vale a pena usar a Livelo. Acho que o número fala, né, por si só. Então, falando 1/4 da população brasileira, basicamente, tem um login aqui na Livelo. E a gente permite acumular pontos de algumas formas. A gente pode acumular pontos por cartão de crédito, através dos nossos parceiros. A gente tem aqui hoje, quando a gente fala de cartão de crédito, a gente tem vários bancos parceiros, temos 26 instituições financeiras aqui dentro, Banco do Brasil, Bradesco e vários outros. A gente permite, né, a acúmulo de pontos também em parceiros do varejo. Então você entra na Livelo, você não tem um cartão, não tem problema, é o banco que não está aqui dentro, não tem problema, você entra pelo link da Livelo, você vai em grandes varejistas, faz sua compra lá com o cartão que você tiver, você ganha ponto Livelo da mesma maneira, e depois você tem uma gama muito grande para você trocar esses pontos. Você pode transferir para programas aéreos com bônus, você pode resgatar produtos dentro da Livelo, você pode resgatar passagem aérea dentro da Livelo. Então a gente tem uma solução onde, baseado no seu comportamento, da forma que você consome, você é recompensado com pontos, e depois o ponto você pode fazer o que você quiser. A gente é um grande hub, né? Temos o Clube Livelo, que se você quiser acumular mais rápido, ser um acelerador para os seus pontos, também você assina o Clube Livelo. Enfim, então a Livelo, ela é o que tem hoje de mais avançado para você ter a recompensa baseado no seu consumo.
E agora respondendo, né, quando a gente olha a personalização, eu acho que os programas de coalizão e loyalty, eles vieram muito nessa pegada do acúmulo e do resgate. Então você tem um comportamento e você depois você ganha por aquele comportamento e você decide o que você faz. E a gente precisa, dentro de todo esse arcabouço de produto que a gente tem dentro da Livelo, seja para acúmulo ou para resgate, ter o que faz mais sentido para você. Então, por exemplo, eu tenho Pix dentro da Livelo. Você pode pagar o cafezinho lá na padaria usando seus pontos Livelo. Talvez uma pessoa que quer viajar, ela quer juntar mais ponto, e aí ela não vai fazer o Pix. Então eu vou te dar uma oferta para você que é usuário recorrente do Pix, para o seu ponto valer mais na hora de você fazer o cafezinho. E para você que é assinante de Clube Livelo, para você que tem os pontos, né, que quer viajar, eu vou te oferecer um bônus na hora que você fizer a transferência por uma companhia aérea. Então a personalização você, além de recompensar o comportamento primário, né, que é você acumular o ponto, dar a escolha e a melhor escolha para cada um determinado do seu comportamento, do seu tipo de gasto, do seu tipo de acúmulo. Então, acho que o loyalty hoje, ele deixou de ser algo em que você tinha que praticamente aprender a operar a máquina do loyalty para você ter um benefício, para que você consiga usar para aquilo que faz mais sentido, e aqui é a Livelo te ajudando a fazer isso. Então, você tem pontos viram dinheiro, você tem Pix, então para cada cliente que tem aqui dentro, a gente tem uma solução diferente, e a gente vem avançando nessa jornada. No passado, a gente teve um programa grande aqui de personalização de comunicação, como é que a gente separa canal, como é que a gente separa conteúdo, tom de voz, e a gente está numa crescente, olhando muito para a personalização, a inteligência artificial vem ajudando bastante a gente nisso. Então, acho que para o loyalty, personalização ou hiperpersonalização, como a gente quiser chamar aqui, o hype, é fator sine qua non de sucesso para os próximos anos. Ô Felipe, eu sou cliente, viu? Cliente do Clube Livelo, estou indo para a Disney agora com as crianças e a Livelo me ajudou muito, porque aí na hora de passar para Azul eu consigo bonificação, né? Então é bem legal. Uma vez eu estava com o André, que é o CEO da Livelo, a gente fez um curso na França juntos, e eu perguntei para ele sobre o uso, né? Eu falei, poxa, se o pessoal não usa, é bom para a Livelo. Ele falou, não, é ruim. A Livelo precisa fazer o cliente usar, porque a gente tem essa impressão de que, né, todos os players do mercado, que eles ganham mais quando a gente não usa, né? Mas a verdade é o contrário, porque uma vez que, se eu não ver, né, se eu não enxergo o valor na solução de vocês, a tendência de eu depois, né, parar de usar e deixo os pontos lá, mas não volto, né? E aí você não tem a recorrência. Como é que você acha, Felipe, que os varejistas têm enxergado isso? Assim? Porque o grande desafio hoje do varejo, eu estou no conselho de um dos 3 maiores varejistas aí de moda do Brasil, o grande desafio que todo mundo na indústria tem enfrentado é custo de aquisição do cliente cada vez mais alto. Tá difícil trazer o cliente, né? Ainda mais com competição no nosso mercado lá, competição de players chineses, né? De empresas de fora e tal. E a retenção cada vez mais difícil, o cliente está ficando infiel. O cliente vem aqui, compra alguma coisa, mas vê uma promoção ali no Instagram, já vai para outra marca, não tem mais aquele negócio de, poxa, né? Eu lembro do meu pai só tinha Corolla. E aí, de repente, meu pai está com BYD agora, né? Você pensa, a competição está muito mais ampla, né? O mercado está muito mais complexo. Como é que a Livelo tem ajudado os varejistas a também enxergar o cliente e fazer com que o cliente retorne mais vezes? Como é que é essa relação do varejo com vocês? E por que faz sentido, né, Felipe, assim, para o varejo também não ter o seu... Às vezes o varejo quer ter o seu programa próprio e tal, mas por que faz sentido ter a Livelo como parceiro? Vou usar aqui, você citou o André, eu vou usar uma frase dele aqui para a gente, né? Todo mundo quer ter seu próprio programa de fidelidade, até ver o preço, né? Porque o engajamento, quando você monta essas mecânicas, o custo de tecnologia, o time to market que você tem para fazer isso, a estrutura que você vai montar dentro da sua empresa, é mais um programa para a pessoa, né, ter que administrar no dia a dia dela, e para você ter sucesso, você vai ter que gastar alguns milhares aí de dólares. A questão da Livelo, com 50 milhões, né, de usuários, e a gente trabalhando aqui com personalização, eu consigo, né, ser um grande engajador, né, de comportamento.
Então eu consigo direcionar fluxo, eu consigo direcionar pessoas que vão comprar com os nossos parceiros. A gente tem a vantagem daquelas pessoas que são clube terem bonificações maiores ou paridades de ponto, né? Paridade é 1 ponto a R$ 1 no varejista. Talvez hoje é dia, por exemplo, todo dia 10 do mês tem o 10 para 1, que são 10 pontos a cada real gasto. A gente tem uma série, né? São mais de 450 parceiros aqui. Hoje eu já fiz aqui minhas compras, então já é de casa. Todo dia 10 a gente entra. Por isso, o que tem para comprar? Eu comprei hoje camisas com 10 pontos para o real. Então, quando você vai para o Ads, a grande diferença, Gustavo, quando você vai fazer, né, uma propaganda, seja em qualquer veículo do marketing digital, você paga para ela ser impressa, você paga pelo clique. O varejista aqui, ele vai me pagar quando alguém for lá e fizer a compra. Então o ponto, né, só vai ser dado se de fato ele tiver sido feito uma compra lá. Você tem que ser eficiente, né? Então eu tenho volume, eu tenho plataforma, eu tenho marketing e eu tenho eficiência. Você não paga por aquilo que ninguém consumiu. Então, do ponto de vista do varejista, é uma vantagem muito grande. Do ponto de vista do consumidor, ele paga a mesma coisa, ou às vezes até com promocionado, se o varejista estiver com promoção, e ganha o ponto que vai levar ele para outro lugar. Então, quando você compra no Instagram, muitas vezes você compra lá, você vê aquela propaganda, arrasta para cima, vai no link, pagou super rápido, depois você nem sabe de onde você comprou. Aqui, você vai lembrar que você foi para a Disney, porque você juntou ponto Livelo, fez a transferência para a Azul, que te deu uma boa experiência também, você vai linkar a Disney, a Azul, a Livelo. Então você vai estar todo mundo junto dentro de uma experiência que foi ir para a Disney com meus filhos. Não foi que você comprou o ticket da Disney, você nem lembra qual foi a agência que você comprou. Você sabe o que aconteceu para que você chegasse lá mais barato. Eu, ano passado, também fui para a Disney, por acaso também fui pela Azul, e saiu um valor muito mais barato do que se eu tivesse pago ali. E hoje eu sei exatamente quem que eu paguei, o que eu paguei, quanto que a Livelo contribuiu para isso. E se eu for voltar, eu vou fazer o mesmo mecanismo. E como deu tudo certo, desde da compra da passagem até o meu retorno, né, seja a compra do ingresso, o hotel, tudo feito pela Livelo, eu vou repetir com as mesmas pessoas da mesma maneira, porque eu não quero ter a chance de estar fazendo uma viagem, seja ela para Disney, para dentro do Brasil, para qualquer lugar, e que seja diferente a experiência. Então, acho que esse benefício, o valor não está aqui talvez no preço, até porque você gasta menos, mas o valor não é o preço, o cara saber que você está dentro de uma plataforma onde ele gasta menos e a tua experiência vai estar linkada a uma experiência da família, acho que essa é o pulo do gato do cara voltar de novo. Se a gente for competir por preço, cara, ganha quem tem o menor preço. E aí você espreme margem. Quem espreme margem não presta um bom serviço. Não presta um bom serviço, só vendeu uma vez. Então acho que aqui o engajamento, cara, a grande diferença quando você usa Livelo é esse encantamento que eu tô aqui depois de um ano te falando de uma viagem e você começa a lembrar de várias coisas. Então não foi o preço. Talvez você não me perguntar exatamente quanto eu gastei, não me lembro. Mas eu lembro que eu gastei menos e foi uma super viagem. Ô Felipe, e aí você falou um pouco sobre experiência, né? Como que dentro de um ecossistema, a Livelo é um ecossistema conectado, varejista de uma ponta, companhia aérea, hotéis, né? Você tem uma rede aí de parceiros. Como é que você cria uma experiência única e agradável para o cliente? Porque o cliente, quando ele está no ambiente Livelo, ele vai fazer ali uma compra numa loja parceira, ele espera também que ele tenha uma experiência no mesmo patamar, né? Então, como é que vocês fazem para que o cliente tenha essa experiência fluida? E eu já te falo que eu já comprei no Marketplace de vocês, já comprei meu Samsung no Marketplace de vocês, sou cliente daqueles que acumula e usa lá também. Mas eu sempre tive boas experiências, assim, isso que eu queria entender, como é que vocês fazem para que dentro dessa cadeia você também tenha uma experiência fluida e não um negócio cheio de atrito. Putz, você comprou na Livelo, tá lá no Magalu, aí o cara não entende que veio, né? Assim, conta um pouco de como é que funciona os bastidores. Os bastidores aqui, muito dado para embasar, né, o que faz sentido ser mostrado, em que ordem, em que categoria, de que maneira, né? Então, hoje, a gente sabe o que é o mais buscado, qual é o item mais buscado, o que de repente, a gente percebe. Tem um exemplo bom quando a gente lançou o Shopping Livelo há pouco tempo, né, tem mais ou menos um ano, e as pessoas procuravam pelo nome do varejista.
Então a pessoa ia lá, procurava o nome do varejista, não aparecia nada na página, porque a gente não tinha ainda tagueado o nosso campo de busca para mostrar a loja do varejista, e sim somente produtos. E a gente não pegou em pesquisa que isso estava acontecendo e era um problema. Então, baseado nos dados que a gente recebeu, falou assim, cara, o cara tá pesquisando mais o nome de um varejista do que o produto. Então, a gente tem que ter as páginas com o produto dos varejistas. Se você procurar o nome do varejista hoje, vem tudo que aquele varejista tem. Então, esse é um exemplo de como que a gente olha o que acontece dentro do nosso ecossistema e a gente vai tomando a decisão de experiência baseada nesses dados. Além disso, Gustavo, muito teste AB. Então, a gente testa, puxa, a gente tem aqui uma recente experiência onde a gente fez um teste onde o ícone do Pix, ele se chamava Pix, e a gente viu que a gente tem outros produtos que também são do financeiro, como pontos viram dinheiro. Se você entrar no app hoje, o menu mudou de Pix para carteira, porque você tem mais de um produto lá dentro da carteira. E isso foi baseado em pesquisa. Não foi porque a gente, vamos botar carteira porque vai ficar legal. E agora a gente está medindo se, de fato, aquilo que a gente fez em pesquisa, na prática, no teste AB, que era mais controlado, está vindo. E nada nos impede de amanhã falar assim, cara, legal, no teste AB funcionou assim, mas jogo a jogo, treino a treino, vamos voltar e botar o ícone do Pix ali, porque é o melhor. Então, acho que você tem que ter também a flexibilidade de ir e voltar nos seus testes para que a experiência acabe sendo mais fluida e você vai medindo. Então, sem dados, sem medição, sem a discussão, sem o teste, você não consegue, de um ecossistema do tamanho da Livelo, com mais de 10 produtos, 50 milhões de pessoas, você vai errar muito. Então aqui acho que é uma questão de você estar ali com o ouvido no trilho, na sua central de atendimento também, não é só o dado que está no banco de dados, que o cara está ligando lá, está reclamando, e a gente hoje tem um NPS super alto aqui, do ponto de vista transacional, cara. Então é muito, já estamos numa zona de excelência, então a gente vê isso também, a gente tem os fóruns aqui que ouve, o que o cliente fala, o que está no NPS, como é que isso retorna para dentro de produto, como que isso alimenta o nosso backlog, que gera teste, que gera medição e que isso, então é uma máquina que se retroalimenta aqui. Não, super legal. E o que você está falando também, Felipe, é um casamento de tecnologia com insights das trincheiras, né? Realmente ouvir o que está pegando lá com o cliente, levantar a bunda da cadeira, conversar, porque no final das contas eu acho que isso é muito rico e valioso para poder melhor moldar o business. Mas você foi falando, eu fui pensando, né? Porque no final das contas tirar atrito, dado, teste AB, experiência, tem a ver com jornada, e jornada tem a ver com recorrência. É o que está todo mundo buscando. Como que você faz com que o cliente volte mais vezes para diluir esse CAC e esticar o LTV. E aí quando a gente fala de um programa como o da Livelo, acho que você tem dois, né, e você vai me confirmar ou então falar que eu estou falando besteira aqui, você tem dois aha moments, né, que é o momento de acúmulo, putz, fiz uma compra, acumulei pontos, ufa, tive uma sensação gostosa aqui. E o outro aha moment que é o resgate da recompensa. Como que vocês, e você principalmente, Felipe, na tecnologia, olha para esses dois momentos? Vocês priorizam algum deles? Ah, não, agora nós vamos focar no acúmulo, porque sem acúmulo não tem recompensa. Não, se eu não tiver um pool aqui super sexy de recompensas, não vai funcionar e a galera não vai entrar. Porque eu acho que isso também tem a ver com recorrência. Se eu tenho ali também uma facilidade de acúmulo e depois um pool interessante de recompensa, você faz a roda girar. Então, eu tenho uma curiosidade de saber como é que é os bastidores nesse sentido. É o que a gente chama aqui de burn and earn, né? Então, é uma taxa que a gente tem que acompanhar do quanto que a gente consegue gerar de acúmulo. Então, o aha moment do acúmulo, ele acaba sendo mais difícil do que do resgate, né? Porque a pessoa tem que, de fato, consumir e muitas vezes o resgate, ele está queimando o ponto que ele ganhou, então ele tem a sensação, a percepção de valor de que aquilo custou mais barato ou que não custou nada. Então, eu diria que do aha tem mais A no resgate do que no acúmulo. Porém, quando a gente olha o que eu tenho de parceria aqui e a quantidade de vezes que você consegue acumular, a quantidade de maneiras que você tem para acumular, eu potencializo talvez o seu aha mais legal, que é o resgate. Então, acho que o grande lance aqui e o que a Livelo é imbatível é a quantidade de parceiro que a gente tem para você fazer o seu acúmulo. Por muito tempo, o acúmulo ele ficou taxado só pelo cartão de crédito. Eu tenho vários exemplos, inclusive da minha família, que não possui um cartão que está dentro do nosso programa, mas que vem me visitar aqui de maneira recorrente usando o ponto Livelo, porque ele usa o nosso Compre e Pontue com o cartão dele, mas ele sempre compra, tudo que ele compra ele vai
dentro da nossa plataforma. Então a gente tem grandes varejistas aqui dentro da plataforma da Livelo, acho que não tem mais nenhum varejo que não seja parceiro nosso. Dos maiores aqui, estou falando dos top 5, talvez tenha um que ainda não esteja aqui conosco, mas você pode... dos americanos, dos argentinos, dos chineses, estão tudo aqui dentro. Então tem para todo mundo, todo gosto. E aí você comprou, quando você vai lá e resgata, nem que seja um item pequeno dentro do nosso shopping, né, uma torradeira, que era o mais famoso que o pessoal falava antigamente, hoje, se você olhar, tem mais de 1 milhão de produtos dentro do nosso shopping Livelo. E não é a torradeira que é a mais resgatada, posso falar isso para vocês, mas quando você tem aquilo que chega na sua casa e fala assim, cara, isso aqui foi porque eu comprei. Então o aha moment do acúmulo, ele vem pela quantidade de parceiros que você tem, e o resgate, cara, é a hora da percepção de valor. Então não adianta você também querer botar um produto que ele não tem um valor percebido de 1 milhão de pontos, que isso não vai acontecer. Então você tem o equilíbrio ali, né? Puxa, isso aqui faz sentido para essa quantidade de pontos, para esse tipo de cliente. Se ele for clube, ele tem mais vantagem, mais barato, e aí você consegue ter esse aha várias vezes. Passou da primeira vez, cara, aí você tem a recorrência, porque a sensação de você gastar menos ou ser grátis, ele compensa qualquer tipo de outra coisa, ele volta a acumular nesses parceiros que a gente tem. Então acho que é esse mix, quantidade de parceiro de um lado e valor percebido na outra ponta. Felipe, como é que funciona o hub de inovação de vocês? Sei que vocês são uma empresa que testam muitas coisas e tal, mas existe uma dificuldade muito grande em testar o novo, o desconhecido, né? O H2, o H3. A gente muitas vezes está focado, a operação nos leva dentro da empresa a focar no H1, que é onde eu resolvo o problema de imediato. Mas muitas vezes a gente precisa parar também para olhar um pouquinho para frente, né? Como é que funciona isso? Assim? Como é que a inovação funciona dentro da companhia? Como é que vocês olham para o hoje, que é o que você precisa inovar hoje no aplicativo, na experiência do cliente, e também novos modelos de negócio, novas tecnologias. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre inteligência artificial, blockchain. Eu também não sei se vocês têm testado algumas coisas, mas conta um pouco desse dia a dia aí da inovação, do hub de inovação de vocês. Bora. A Livelo, ela sempre foi uma empresa que estimulou a inovação de uma maneira emergente dentro da companhia. Então, o que significa isso? Todo mundo é convidado a inovar, todo mundo é convidado a testar. E ela veio crescendo nesses últimos anos, crescendo também na quantidade de pessoas trabalhando aqui, e a gente sentiu a necessidade, talvez, de organizar um pouco, não a inovação. Acho que quando a gente fala de hub de inovação, talvez parece que a gente pegou a inovação em um lugar só faz a inovação. E não foi isso. Aqui o que a gente fez foi organizar para inovar mais. E como é que a gente separou isso? A gente separou em 2 grandes blocos, as inovações intencionais e as inovações emergentes. As emergentes são aquelas que acontecem dentro das áreas, mas a gente cataloga para ver que fim levou, se aquilo merece um investimento, se precisa ir para frente. E as intencionais são aquelas que a gente escolheu como diretoria, ou como área, ou como um gerente, a fazer e levar para frente para fazer algum tipo de teste, usando funding próprio ou pedindo funding para a companhia. E a gente sentiu essa necessidade justamente pelo tamanho que a gente estava alcançando. A gente lançou em outubro do ano passado, está super recente, o nosso hub de inovação, com um produto que ele veio de maneira emergente, que é o disputa de recompensa, onde você troca ali fichas por um determinado produto, o valor dele vai subindo 1 ponto cada vez que alguém dá um lance, e depois você pode, se você for o vencedor daquela disputa, você pega o produto muitas vezes com um preço talvez até mais baixo. Não é garantido, mas é uma disputa que tem ali entre os usuários. Fizemos o lançamento do Hub, fizemos pouca divulgação, fizemos uma divulgação no lançamento, e a gente tem mais de 30 mil inscritos no nosso programa Beta Teste. Então a gente descobriu que as pessoas têm uma curiosidade muito grande de testar produtos, e a gente fez mais um teste agora há pouco tempo com micro e nano influenciadores. Foi um projeto que a gente fez dentro do Hub e que a gente conseguiu ter um custo, um CTR aqui 50% mais barato do que se a gente tivesse feito outro tipo de campanha. Então a gente avalia, né, o que deu certo, o que deu errado, e se a gente vai potencializar aquele experimento, que ele pode ser mais uma frente de marketing, nesse caso, mais uma frente de marketing, um produto Livelo, o que ele vai se transformar. E tem, né, dentro do Hub, esses foram alguns
intencionais e os emergentes. Então, a gente tem área aqui testando como é que eu categorizo meu NPS usando inteligência artificial. Eu tenho aqui, né, um produto dentro de operações de tecnologia que usa os agentes de IA para melhorar as respostas, ou as respostas que já são comuns para a equipe de atendimento ali, de operações de tecnologia. Então, o Hub, ele veio para organizar, ele veio para dar mais visibilidade daquilo que de fato é uma inovação dentro da Livelo, a gente ter a ciência de quanto que a gente está inovando e também manter a cultura conforme a empresa cresce. Eu acho que isso... E mostrar, né, para o mercado que a gente está aberto à inovação, a colaborar. Então, o Livelo Creators, que foi um teste que a gente fez com uma outra empresa, ele não foi um produto Livelo. A gente usou uma startup terceira que está começando e foi bem avaliado. Vamos fazer mais um teste agora. Então, aqui é um recado claro para dentro e para fora da companhia, que a gente tem um quê de inovação, mas que é a inovação que ela vai para a prática. E daqui a pouco a gente vai ter o nosso cemitério de ideias também, né? Daquelas que não deram certo, elas começam a ser também postas no nosso cemitério. Mas foi sensacional. Em menos de 6 meses da ideia que a gente teve de fazer o Hub, a gente colocou no ar num tempo recorde e hoje a gente tem um público gigantesco querendo, né, já declarado como beta tester Livelo, mais de 30 mil pessoas. Foi surpreendente. Vou entrar, hein? Entra lá. Entra lá que já tem disputa de recompensa, vai ter em breve, esse mês de janeiro, vai ter uma disputa ainda para a gente fazer lá. Ô Felipe, e só uma dúvida em relação a isso, né? A inovação. Então, por exemplo, porque eu tenho visto também em outras empresas que eu estou no conselho, que existe uma dificuldade em colocar coisas diferentes do que, né, do que é feito internamente, colocar isso dentro da operação. Então, assim, às vezes, poxa, a gente consegue fazer um protótipo, uma POC, uma startup com um parceiro de tecnologia, roda bem, só que na hora de entrar na operação, você tem que mudar processo, você tem que mexer na operação e acaba que isso não anda, né? E aí eu lembro a gente trouxe aqui o head de inovação do iFood, e ele falava lá dos jet skis, que, né, você tem vários jet skis, ele vai botando dinheiro naquele jet ski que anda mais rápido, ele vai botando mais gasolina, o que vai andando mais devagar vai ficando para trás, né? Mas em um determinado momento ele tem que trazer o jet ski para dentro, e esse é o desafio. Putz, na hora que você pegar numa estrutura como da Livelo, no tamanho que vocês têm, botar um negocinho novo que funcionou ali para um grupo, né, de beta testers e tal, botar isso para dentro da operação deve ser um desafio gigante. Vocês já tiveram alguma experiência com isso? Ou você vê como que isso pode... como é que você pode resolver esse desafio? O que a gente está... Como que a gente se estruturou para isso, né? Lembrando que o Hub em si, ele está desde outubro, a gente tem um experimento que está indo para esse caminho de, puxa, é um sucesso dentro do que a gente testou, como é que a gente faz agora? Como é que a gente montou esse framework, né? Eu tenho, primeiro, a ideia, né, que deve ser tratada. A pessoa que tem essa ideia, tem aqui a ideia catalística, ele cadastra aquela ideia, tem toda uma curadoria e tudo mais. A partir dali passa a ser a responsabilidade dela fazer aquela ideia acontecer. E ele vai angariar pessoas dentro da organização para fazer uma prova de conceito, um MVP, trabalhar, então vai ter que conseguir convencer algum dev de alguma área que aquilo ali é legal, alguém de produto, ele vai contar essa ideia e depois ele vai no que a gente chama aqui do nosso Shark Tank. Ele passa na nossa diretoria, ele faz um pitch, depois ele sai, a gente discute como diretoria, depois ele volta e a gente fala se aquela ideia é uma ideia que ele pode ir mais para frente, se a gente vai botar uma grana ou se a gente ainda precisa de mais elementos. Só que nesse período, entre ele ter a ideia e ele levar na diretoria, a gente montou aqui um grande grupo que mentora essas pessoas, né? Então, não é novidade para ninguém que está trabalhando, que se interessou pela inovação, que existe um produto que pode ser levado à frente ou não. Porque as pessoas podem falar, olha, eu não acredito nesse produto, então lá dentro da diretoria tem todas as áreas, né? Eu não acredito e esse não vai para frente, então eu não vou ter o compromisso depois de colocar ele no ar. E nessa arcabouço de pessoas, eu tenho gente de planejamento estratégico, de segurança da informação, de marketing, de pricing, né? A gente envolveu aqui áreas das companhias que geralmente não são consultadas quando a gente fala de inovação.
Então a gente tem uma pessoa e ela dedica ali de 1 a 2 horas semanais para fazer as mentorias nas ideias que estão para ser levadas no Shark Tank. Então a gente acaba tendo um compromisso muito grande da organização para que quando isso, uma vez que esse teste vai ter sucesso ou não, ele não seja um Frankenstein e fala, olha, agora você tem que encaixar isso na sua operação. As pessoas já estão tão compradas que é até mais difícil você falar não. Então, o que a gente tem como expectativa desse experimento é envolver as pessoas num processo estruturado. Então, esse processo da mentoria, ele tem toda essa parte de mentoria, tem uma parte de governança e tem a parte de delivery, que a gente chama de beta delivery, que tem as pessoas que também trabalham no delivery disso para botar no beta teste. Então, eu usei a estrutura da corporação inteira para que depois que isso der certo, não seja, putz, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente está agora com um produto que a gente está testando, que ele está em Friends and Family. A gente, como ele é um produto que tem um viés mais, ainda testando novas tecnologias, a gente, antes de botar no beta, a gente botou para dentro da Livelo. A gente faz uma comunicação, eu gravo o vídeo, eu falo com as pessoas, então não é uma surpresa. Se isso rampar, aí depois passa a ser um novo produto, e aí ele entra na esteira. A gente está com um projeto que é assim, que ele já está indo para dentro de uma squad, porque a gente viu que faz sentido. Então, tem que ser um processo estruturado, Gustavo, não tem jeito, e tem que envolver mais gente do que talvez num primeiro momento a gente queira fazer a inovação muito rápida ali, um negócio muito pequeno, só que esse muito pequeno ele morre lá na frente. Então aqui a gente estruturou um programa um pouco mais completo. Não, super legal. O Felipe foi falando, Augusto, eu fui lembrando da nossa Hack Week, guardada as devidas proporções, né? A gente, quando a gente trabalhava junto, Felipe, uma vez por ano a gente parava a empresa por uma semana para a gente realmente pensar em soluções que já foram previamente mapeadas. Isso era legal porque eram projetos multidisciplinares, então gente de negócios, com gente de operações e gente de tecnologia fazia realmente durante uma semana aquele protótipo funcional e o ganhador a gente sempre implementava. Então já nasceu inclusive produtos do ecossistema Sambatec que depois se tornaram empresas, então era sempre um momento muito especial e de muita energia, a gente gostava bastante. E isso que eu ia falar, Feliz, saíram 2 spin-offs, né? A Samba Ads e a AdStream Samba, né? Que Exato. É uma joint venture que a gente criou também. Então é isso. Assim, saiu desse programa, muito legal. A inovação ela é muito mais do que uma pessoa pensando em coisa nova e muito mais uma cultura que a gente estabelece na área. Exato. É muito legal ouvir você falando isso, Felipe, de uma empresa tão massa como a Livelo, e acho que é por isso que ela continua se reinventando e sendo relevante ano após ano. E aí eu queria falar sobre aqui, Felipe, tendências, porque você comentou, né, que cada vez mais vocês estão estruturando esse processo de inovação, e até anotei aqui que as inovações emergentes e as intencionais. Eu acho que o assunto do momento é inteligência artificial, blockchain, essas novas tecnologias e inovações. E aí eu queria ouvir de você como que vocês têm visto isso, se já tem realmente alguma coisa que você possa abrir, que vocês já estão usando nessa comunicação, ou seja, ou nessa parte de apresentar cada vez mais ofertas que são relevantes para aumentar a recorrência. Eu queria acrescentar só mais um tempero de uma coisa que eu tenho visto bastante dentro do mercado de fidelidade, lealdade, que são as recompensas de experiência, que acabam ajudando com vínculos emocionais e não só estruturais. E eu acho que você vai concordar comigo que quando você troca ali por uma torradeira, você vai ficar feliz, né? Mas, cara, você comprou ali e ponto final. Agora, quando, de repente, uma empresa, uma pessoa, ela consegue ir num treino de um time de futebol, ou de repente ver o meu ídolo, ou conseguir num camarote de algum evento esportivo, aquilo marca a pessoa. E ela acaba criando uma relação que ela é muito mais sentimental, né? E isso cria laços mais fortes. Então, enfim, né? Fiz uma salada aqui de perguntas, mas se você quiser e puder, né, passar por esses pontos mesmo de novas tecnologias e essa coisa de experiência, acho que vai ser massa. Novas tecnologias, acho que o que mais tem se falado, né, é inteligência artificial, e aqui fazendo um recorte para GenAI e mais um recorte para ChatGPT, para quem não está aí ainda tão familiarizado, né, quando a gente fala de GenAI, o que significa. Mas eu acho que existe uma corrida e que a gente aqui enxerga ela separada de 2 formas. Existe uma corrida de inteligência artificial pelos vendedores de inteligência artificial. E isso infla muito, né, a nossa expectativa quanto heads de empresas, de eu preciso ter inteligência artificial aqui também. Nossa, só que essa é uma corrida para quem vende inteligência artificial. Acho que o grande pulo do gato é você entender em que arena a inteligência artificial vai fazer sentido dentro do teu negócio. E óbvio, você não pode ficar para trás,
mas você não vai vender inteligência artificial. Se você não é empresa de tecnologia, se você não é OpenAI, se você não é a Meta, se você não é Microsoft, se você não é o Google ou a AWS, né, a Amazon com a AWS, você está num outro pace, talvez numa outra velocidade de adoção. Porque como que a gente separa isso aqui na Livelo? Você tem alguns quadrantes que você pode atuar dentro da inteligência artificial, aqui recortando indo para a GenAI. Pode ter ele dentro do teu back-office, que é onde as pessoas estão procurando ali eficiência, produtividade, vários agentes, que é o que tem, né, se destacado como os maiores cases de implementação, os agentes, né, de inteligência artificial para buscar produtividade. Você tem no seu front office ali, cara, os agentes que vão atender o seu cliente, então essa é uma outra arena, então back-office, front office. Você tem a parte de produto, falo, putz, cara, eu vou fazer produto com inteligência artificial, e você tem a parte de inteligência artificial que ela é técnica. Aqui na Livelo a gente olhou e a gente decidiu estar olhando a parte de back-office, experiência ali, então, e eficiência, produtividade, e fazendo testes pelo Hub de Inovação agora, alguns testes aqui na parte de produto, porque a gente entende, né, que o Loyalty ele pode ter uma grande revolução com inteligência artificial, porque ela vai ficar mais barata. Então, GenAI, modelos probabilísticos, machine learning, isso tudo tende a ficar mais barato, e a forma que você fazia a Loyalty lá atrás, ela vai se moldar pela forma que você citou no início aqui da nossa conversa. Puxa, tudo cada vez mais personalizado. Então, essa personalização do Loyalty, na minha visão, que é uma visão pessoal, não Livelo agora, pessoal, é que essas tecnologias vão ficar tão baratas que se você não tiver um arcabouço que você leve do início ao fim de uma jornada multi-empresas usando inteligência artificial para gerar o loyalty, cada um vai conseguir fazer o seu muito barato. Mas quem vai sofrer com isso é o usuário final. Então, agora falando de Livelo, a inteligência artificial ela vem para conseguir personalizar a sua experiência de acordo com o seu momento e não com o que você está consumindo, o transação. Agora eu estou no varejista tal, agora eu estou indo viajar, agora eu estou trocando ponto por dinheiro. Então, o nosso desafio e como que a gente vai usar a inteligência artificial é tornar essa jornada mais fluida, em que vale a pena você, putz, deixa eu ir aqui na Livelo, que lá é mais fácil, cara. Eles me ajudam a comprar o melhor, o maior, para eu ter aquela experiência no final emocional. E às vezes não vai ser emocional, porque a gente tem 50 milhões, você tem o público que consegue, né, tá num momento de uma grande experiência, e você tem o público que só quer um cashback, cara. O cara só quer gastar mais barato, é o momento de vida dele. Então acho que esse é o ponto que a inteligência artificial ela vem e é o que a gente tem olhado aqui. Deixa eu tentar lembrar que a sua pergunta foi grande. Me ajuda aí com a parte 2 da pergunta. Não, foi muito massa essa explicação. A segunda parte é sobre resgate de recompensas com benefício de emoção. Quando você troca por algo que conecta mais com você. Boa. Eu acho que isso, cara, depende do teu público. É óbvio, né, que quando a gente... Cara, eu tava falando aqui do Gustavo, putz, eu fui pra Disney usando ponto, e pra mim não foi a troca de um bem, foi conseguir fazer uma puta viagem com a minha família usando ponto Livelo, né? E dentro dessa jornada tem uns 4 ou 5 fornecedores diferentes para resgate. Para acúmulo deve ter uns 20, né? Porque para você acumular, você vai usando os pontos, você vai fazendo as compras e ganhando os pontos. Então acho que não só o emocional, e às vezes o emocional do cara é pagar mais barato. Eu acho que o grande pulo do gato, cara, é verdade, é você conseguir entender o que aquele cara precisa naquele momento para que ele transforme um simples cashback lá dentro da cabeça dele como algo emocional. Legal. E não transacional. Só que esse ponto, ele tem uma dificuldade hoje pela tecnologia que a gente tem disponível, mas com o que a gente tem visto de lançamento de hardware para AI, o que a gente tem visto de camadas de abstração de uso de AI, a grande quantidade de agente que está saindo, isso no curto prazo vai ser muito mais fácil de fazer do que é hoje. Genial. Muito bom. Felipe, para a gente encerrar esse papo super cheio de insights, né, feliz, eu acho que tem muito conhecimento aqui para a gente aplicar nos nossos negócios, nos nossos parceiros. E você sabe, viu, Felipe, que vários dos podcasts que a gente grava aqui, depois tem gente que me manda dentro da empresa, poxa, passei para a empresa inteira. Outro dia me passaram de uma montadora, né, de carros aí grande.
pô, mandei para a montadora inteira, para todas as revendas, não sei o que e tal. Então, tenho certeza que esse papo aqui vai trazer muito insight também para quem está falando, né? Quem, às vezes, dentro da empresa está pensando em experiência do cliente, em personalização, em utilizar dados para melhorar a comunicação e também para aqueles que querem usar da melhor maneira os pontos Livelo. Mas, Felipe, para a gente encerrar, eu sempre peço para que você tire o seu chapéu da Livelo, como você fez ali na sua fala anterior, e fale para a gente um pouco sobre a sua visão em relação ao futuro. Assim, eu tenho muita curiosidade em saber como é que vai ser né, os programas de recompensa no futuro. Será que daqui a pouco a gente vai ter os pontos, por exemplo, os meus pontos Livelo dentro de uma blockchain que eu posso negociar isso, que eu posso usar isso fora ali do ambiente específico da Livelo? Vai ser um negócio que eu vou lá na Binance, vou ter lá o meu ponto de Livelo que eu posso trocar por Bitcoin, sabe assim, então, pensando um pouco, né, nos próximos 5 ou 10 anos, como é que você enxerga o futuro desse mercado? Eu não estou falando específico da Livelo, sem responsabilidade nenhuma, pode? Não, beleza. Gustavo, eu acho que o Loyalty ele vai passar agora, né, no médio prazo, por uma readequação de seus modelos. Acho que o Pedro falou bastante aqui de recompensas mais emocionais, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Mas para isso, eu tenho uma crença de que cada um vai ser responsável pelos seus próprios dados gerados. Hoje, a gente se acostumou a dar os nossos dados para que alguma das Big Techs devolva alguma coisa para a gente, seja um feed mais automatizado, seja um engajamento maior, seja uma propaganda melhor. E eu acredito que o Loyalty ele vai passar por você conseguir usar seus dados para você ter outras experiências com as outras empresas. Então, eu acredito que a gente vai ser mais dono dos nossos dados. Cada vez mais a gente vai ter mais consciência do dado que a gente produz e o valor que ele tem. 2, o Loyalty vai se aproveitar disso para te gerar experiências diferentes, né, para que as empresas que precisam desses dados para te fazer a melhor oferta consigam te recompensar por isso. E eu acho que a gente vai passar por uma jornada de hiperpersonalização muito grande, e o desafio do Loyalty é que não deixe que cada empresa tenha a sua jornada hiperpersonalizada, que é comum, quando você vai no varejo, eu vou personalizar a sua experiência, mas você tem 10, 15 varejistas que você interage mensalmente. O que vai acontecer é que você vai ter 15 experiências hiperpersonalizadas que no final você acha que não está personalizado em lugar nenhum. O grande desafio do Loyalty é conseguir personalizar em uma única jornada todos esses participantes do ecossistema, seja para acúmulo ou para resgate. E por último, que o resgate talvez não seja só aquilo que a gente transaciona, seja um ponto ou uma cripto ou algo assim, mas que ele vem embarcado daquilo que faz mais sentido para a pessoa. A hora pode ser dinheiro, a hora pode ser ponto, a hora pode ser cripto, a hora pode ser um restaurante bacana com um determinado desconto ou grátis. Então, acho que olhando para a Loyalty, a gente está diante de alguns cenários que a gente tem no médio prazo, mas todos eles focados em como que eu garanto que todo esse arcabouço de inteligência artificial que vai personalizar tudo tem uma jornada fluida dentro de um programa único igual a Livelo, que é um hub que tem muita gente dentro. Que legal, muito bom, Felipe. Prazer, uma honra ter você aqui mais uma vez. Filizola, muito aprendizado. O que você achou desse papo aí? Caderninho aqui cheio de coisas. Eu acho que o Felipe tem uma visão, como a gente comentou no início, brilhante, que conecta a tecnologia no conceito mais puro da palavra, né, no cerne ali mesmo, mas uma visão de negócios muito clara. Eu adorei essas tendências, eu acho que faz muito sentido e espero que isso possa acontecer mesmo, viu, Felipe? Como consumidor de programas de lealdade, mas também consumidor em geral, né? E a gente quer cada vez mais que as coisas sejam pra gente, e não empurradas goela abaixo. Boa, eu que agradeço o convite de estar aqui novamente. Obrigado. Uma honra. Obrigado, Felipe. Obrigado, Livelo, todo o time da Livelo, o apoio. Um abraço pro André, CEO da Livelo, que eu não sei falar o sobrenome dele, viu, Felipe? Mas Felauer. Mas é um cara super legal, que eu tenho um carinho e admiração muito grande. Filizola, obrigado mais uma vez. Pessoal, se você gostou desse episódio, passe para frente. Tem muito conhecimento para quem é de qualquer mercado. Qualquer mercado precisa pensar no cliente, qualquer mercado precisa pensar em fidelizar o cliente, qualquer mercado precisa
né, personalizar a comunicação baseada nos dados, precisa fazer testes AB, como o Felipe trouxe aqui, baseado em dados também, tirar aquele negócio. O Feliz tem uma frase boa, como é que é, Feliz, dos dados? In God we trust, all others bring me data. Eu acredito em Deus, todo o resto tem que trazer dados, porque se a gente for discutir opiniões, desculpa, mas eu prefiro ficar com a minha. Exatamente. Se for discutir opinião, sempre a do chefe vai ser a opinião que vai prevalecer, a não ser que você traga dados. Então, fica aí o insight. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.